começando mais um Proso, nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI que vocês já conhecem, um oferecimento da Convergente, a minha empresa de consultoria que ajuda você, empreendedor, empresário, empresa, a escalar aí com seus processos organizadinhos. Se quiser saber mais, é só consultar as informações aqui na descrição do vídeo. E hoje a gente está recebendo essa lindeza aqui, gente, que é a Rayane. A gente vai falar aqui hoje de RH, de gestão de pessoas, muitos assuntos legais aqui que vocês sabem que eu adoro. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. A casa é sua, sinta-se à vontade. Obrigada. E eu queria que você começasse se apresentando, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, saber quem é a Rayane. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer também pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço, poder falar um pouquinho sobre a minha história. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Rayane, sou consultora de RH, atuo há 16 anos na área de gestão de pessoas. Iniciei no departamento pessoal, no meio corporativo, fiquei por muitos anos como CLT e atualmente eu empreendo na área de RH, ajudando empresas e profissionais de RH a estruturarem o setor dentro das empresas. Maravilhoso. Como é necessário ter um RH estruturado na empresa, gente. Se todas as empresas soubessem disso... A intenção é que elas saibam. Que a partir de agora saibam, essa. né? Exatamente. Rai, me conta uma coisa. Como é que começou sua trajetória nesse mundo de gestão de pessoas? Quando foi que isso deu start aí, né? E esse desejo aí se instaurou dentro de você? Então, Liz, na verdade, a minha vida toda profissional foi na área de gestão de pessoas. Eu comecei a minha carreira com 16 anos. Então, eu comecei como menor aprendiz e, na época, eu já entrei na área de departamento pessoal. Então, eu já entrei nesse meio de gestão de pessoas, numa parte mais burocrática, vamos dizer assim, da gestão de pessoas, que é aquela parte de folha, de gestão de benefícios, enfim. E eu já entrei nesse meio, fiquei por muitos anos nessa área. Eu entrei como menor aprendiz. A partir do momento que eu fiz 18 anos, eu fui efetivada pela mesma empresa que eu havia entrado. Então, eu construí a minha trajetória dentro da área de gestão de pessoas. E mesmo sendo um setor mais burocrático, vamos dizer assim, eu sempre tive esse olhar para os colaboradores, de ter contato, de ensinar, de tirar dúvidas. Então, eu sempre fui voltada para essa questão de pessoas, de criar relacionamentos. Então, a minha vida, a minha trajetória, ela iniciou e estou até hoje na área de gestão de pessoas. E como que foi a transição para sair do burocrático, né? Que a gente sabe que realmente o departamento pessoal é extremamente burocrático, para a gestão estratégica de pessoas. Como que foi essa trajetória até chegar na gestão estratégica? Então, eu fiquei por muito tempo nessa empresa onde eu iniciei, no departamento pessoal, e em um certo momento eu resolvi fazer a graduação de gestão de RH, até por uma questão mesmo de autoconhecimento, desenvolvimento. Então, eu fiz o curso de RH, de gestão de RH, me apaixonei, vi o outro lado, vamos dizer assim, da gestão de pessoas, que é essa mais voltada para a questão do desenvolvimento, da performance, desempenho das pessoas. E eu me apaixonei. E aí eu vi que era aquilo mesmo. Falei assim, não, eu gostava e gosto muito de departamento pessoal também. Criei ali a minha trajetória profissional nesse setor, mas eu me apaixonei por esse lado e falei, não, agora é que eu quero mudar, vamos dizer assim, para esse outro lado. Isso foi em 2017. E a partir daí eu comecei um processo realmente de conhecimento, de buscar cursos, buscar informação sobre essa área. Eu comecei a me desenvolver. E foi quando eu conheci a gestão por competências, que é a gestão que eu utilizo hoje dentro da minha consultoria. E aí eu realmente fiquei encantada, meu olho brilha assim quando eu falo, porque eu vi um direcionamento ali, como que eu podia realmente impactar dentro da área do RH. Então, foi assim que foi a minha transição, vamos dizer assim, da parte burocrática, que é extremamente importante também, Sim. mas passando para essa parte mais estratégica, vamos dizer assim, da gestão de pessoas. Entendi. A gente vai chegar nessa gestão por competências aí, mas antes eu queria saber como que foi a decisão de empreender e criar, de fato, a sua consultoria. 4R. Como que foi? Porque, assim, sair do CLT e empreender, né? Eu e a Dani, quando a Dani ainda estava aqui, a gente brincava que a gente acorda todos os dias com a conta zerada, né? E sem nenhum cliente. Todos os dias é um trabalho que a gente tem que fazer. Como que foi para você essa transição aí do CLT para o empreendedorismo e o que veio junto com isso?
Então, Liz, quando eu decidi realmente que eu queria ficar no RH, fazer essa parte mais estratégica, eu saí dessa empresa que eu estava, que eu mencionei anteriormente, e eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa, que atualmente é minha cliente, inclusive, que é na área de transportes, e eu tive a oportunidade de realmente começar a estruturar essa parte de RH, ainda como CLT. E aí eu comecei a fazer parte de pesquisa de clima, integração, endomarketing, treinamento e desenvolvimento. Então, eu realmente comecei a atuar dentro dessa área. E em 2021, final de 2021, eu falo que Deus ele abre portas, né? A gente faz a nossa parte, mas ele abre portas e oportunidades para a gente também. E ele abriu uma porta para mim. Eu recebi um convite de uma empresa de móveis para escritório, para implantar o RH dentro dessa empresa. Então, a princípio, eles queriam cargos e salários, mas para a gente fazer esse projeto, a gente precisa estruturar todos os subsistemas do RH dentro da empresa. Então, eu tive a oportunidade de atuar como consultora nessa empresa, implantando todos os subsistemas de RH. E ali eu vi um outro universo, eu vi ali que virou uma chave que, olha, eu tenho um outro lugar para poder atuar, eu posso colocar o meu conhecimento para outras empresas, ajudar outras empresas, porque quando a gente está no CLT, a gente atua internamente ali naquela empresa e, vamos dizer, limitada àquela empresa, porque a gente não consegue atuar em outras, né? Então, nesse projeto que eu tive, eu consegui ver essa outra possibilidade que eu tinha, mas ainda continuei conciliando. Então, conciliei o CLT com a consultoria durante um tempo. Eu fiquei 3 anos conciliando. E aí foi nesse momento que eu vi que eu realmente queria ser consultora, que eu queria atuar em outras empresas. E aí nasceu a 4R, né? Eu fiquei um tempo ainda sem ter o nome da empresa, a marca, mas foi em 2023 que nasceu realmente a 4R, o nome, a marca, e estou até hoje. Em 2024, eu decidi que eu queria realmente sair do CLT, então eu falei, 2025 vai ser o ano que eu vou cortar esse laço, vamos dizer assim. Eu vou romper essa questão do CLT e vou me dedicar 100% à minha consultoria. Então, eu conversei lá na empresa que eu trabalhava e aí, né, com o tempo, continuei executando os projetos, mas em 2025 não vou estar aqui mais como CLT. E tive a oportunidade de ter eles como cliente. Então, hoje eu continuo atuando, eles são clientes da 4R e foi assim que eu fiz a transição, vamos dizer assim, para a área de consultoria. E os desafios de empreender, como foram? No começo, o frio na barriga, as noites sem dormir chegaram também? Chegaram. E eu conciliei muito tempo CLT com consultoria. Então, acho que o desafio maior que eu tive, inclusive, foi a gestão do tempo. Porque eu trabalhava consultoria, era quando eu chegava em casa, depois do horário comercial, então era à noite, sábado, domingo e feriado. Então, era esse tempo que eu tinha para atuar com a consultoria. E aí, fazendo esse projeto nessa empresa que eu falei de móveis para escritório, vieram outros projetos também. Então, acho que eu tive um desafio muito grande nesse sentido. E aí, até que eu vi que estava insustentável. Realmente, não dá para você ficar conciliando para sempre. Então, você tem que decidir e qual caminho você quer seguir. Então, esse foi um desafio. E o desafio de você largar o posicionamento CLT como consultora, porque a gente traz muita coisa, às vezes até de posicionamento, vamos dizer assim, né? A gente, quem atuou muito tempo no CLT, tem essas questões que a gente tem que mudar, tem que virar a chave. Eu, como consultora, eu não posso ter o mesmo posicionamento que eu tinha quando eu era CLT. Então, acho que esse foi um desafio também, além da questão financeira, que a gente não tem a estabilidade, vamos dizer assim. Falsa segurança, a falsa que a gente segurança tem, que as pessoas têm do CLT, porque o CLT você sabe que todo mês você vai ter aqui a sua remuneração. No empreendedorismo, não. É o que você falou. A gente acorda, tem que captar cliente, tem que conseguir. Então, é um desafio. Assim, é aquela coisa, né? São as dores e os amores de empreender, Exatamente. assim como existem dores e amores de CLT também, né? Em todas não as que áreas. um seja melhor do que o outro. Bom, eu prefiro empreender. Mas, assim, não posso demonizar o CLT também, né? Mas é o que você falou, assim... A falsa segurança do CLT, né, vem muito por causa disso, porque você sabe que enquanto você estiver lá com sua carteira assinada, você tem o seu salário para receber. Exatamente. Né? E no empreendedorismo, não. Se você não levanta de manhã e não vai lá trabalhar, ninguém vai fazer por você. Você não tem renda, ninguém vai fazer por você. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei, tem um amor ali de você conseguir ajustar a sua agenda de acordo com as suas prioridades,
Aliás, prioridades não, porque eu ensino na minha consultoria, na minha mentoria, que existe prioridade. E a gente está muito acostumado a falar prioridades, né? E isso não existe, mas isso é papo para um outro momento. Mas aí você consegue ajustar ali sua agenda de certa forma, né? Apesar de que é um outro desafio, né, de empreender e ajustar a agenda, porque a gente tem que estar ali atendendo os clientes, não é tão simples assim. Mas, enfim. Não é simples. Acho que a questão da gestão do tempo é um desafio realmente, assim. Foi no início e tem sido ainda gerir o tempo com todas as coisas que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente começa o eu presa, que eles falam, né? Que é só a gente para fazer tudo, é o financeiro, é o comercial, então é complicado. E se respeitar também. Não sei se você passou por isso, porque quando a gente empreende, a gente quer muito atender todo mundo. E aí chega um momento que você precisa entender quem são de fato os seus clientes, começar a dizer nãos, né? Tipo, olha, beleza, eu preciso desse dinheiro, mas esse não é o meu cliente. Eu não vou te atender. E saber colocar limite também, porque assim, senão a gente vai trabalhando de segunda a segunda até 8, 9, 10, 11, meia-noite. E por aí vai. E não para, né? Esses foram os meus desafios, assim, empreendendo. Não sei se você também passou por isso. Tive, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo, porque é aquilo que você falou, a gente quer atender todo mundo e, às vezes, não vale a pena. Tem cliente e serviço que você pega, que a energia que você gasta não vale a pena. Então, a gente aprende isso com o tempo, né? Eu falo que no início a gente aprende muito, né? Tudo que a gente deve fazer e tudo que a gente não deve fazer. A gente vai aprender durante todo o tempo. Acho que durante toda a jornada a gente vai aprender com os clientes que a gente atende, mas no início a gente erra muito em algumas coisas e a gente consegue ver o que a gente precisa manter, o que a gente precisa direcionar melhor. Sim. É um aprendizado constante. No off eu te conto. Exatamente. Estou passando exatamente por isso. Mas, Rai, conta pra gente o que é gestão por desempenho, por competência, desculpa. A gestão por competências, Liz, ela foca, como o nome diz, nas competências do que precisa para o cargo, que a pessoa precisa desempenhar. Mas não somente as competências técnicas, que é o natural da gente ver, das pessoas focarem no currículo, na formação, no que a pessoa já executou. A gente tem um olhar para as competências comportamentais ou emocionais, como algumas pessoas chamam, que é a mais importante, inclusive, na minha visão. Então, às vezes, a gente foca em competências técnicas, mas a que vai fazer diferença mesmo é a comportamental. Vou dar um exemplo para que ficar mais claro. Liderança. Às vezes, tem empresa que tem uma ótima pessoa, vamos colocar aí no setor comercial, ele tem um ótimo vendedor, é aquele vendedor que bate meta, ele sempre está se destacando, e aí o gestor pensa, ele é ótimo, eu vou colocar ele como líder. E aí não avaliou as competências comportamentais. A pessoa tem característica de liderança, ela sabe ter rendimento sob pressão, ela sabe ter uma tomada de decisão assertiva. Não faz isso, só olha o técnico. E aí você perde um bom vendedor para ter um péssimo líder. Então, a gestão por competências ela vem para dar essa clareza do que a pessoa precisa, tanto na parte técnica quanto na comportamental também. E aí a gente leva isso para todos os nossos subsistemas. Então, a avaliação de desempenho, a gente tem a clareza do que a gente vai avaliar, do que a pessoa precisa entregar no treinamento e desenvolvimento, o que é necessário realmente para aquela pessoa, para aquela equipe desenvolver, porque, às vezes, você gasta energia e dinheiro em um treinamento que não faz sentido para aquela pessoa, não é o que a empresa precisa, não é o que o colaborador precisa desenvolver. Então, a gestão por competências é isso. A gente avalia as competências, tanto técnicas quanto comportamentais ali do colaborador e do cargo que tem dentro daquela empresa. E aí, vamos para a polêmica. E se a pessoa não tem perfil, digamos assim, para aquela vaga? Desenvolve ou não coloca naquela vaga? Eu sou do desenvolve. Né? Eu acho que a gente, principalmente no mercado que a gente está vivendo hoje, falando em recrutamento e seleção, que é um ponto que você mencionou, né? De contratar a pessoa. Sim. Hoje a gente vive num mercado difícil, vamos dizer assim, numa escassez de candidatos. Né? Então, a gente tem uma escassez de candidatos qualificados, e as empresas que têm ali uma atratividade, elas saem na frente. Então, às vezes, é muito melhor você pegar uma pessoa para desenvolver dentro daquilo que a gente consegue desenvolver, né? E do que pegar uma pessoa pronta no mercado. Então, eu sou a favor de desenvolver. Lógico que
eu atendo várias empresas, né? Então, dependendo do cliente, tem cliente que prefere ali, olha, eu prefiro uma pessoa pronta por causa dessa minha necessidade, e aí a gente conversa. Como RH, a gente tenta mostrar as possibilidades que a gente tem, mas eu sou a favor de desenvolver, porque eu acho que a gente consegue ter uma assertividade, assim, competências, porque a gente consegue treinar e desenvolver pessoas. Sim. Então, se a empresa tiver essa possibilidade, essa energia para poder gastar ali no desenvolvimento, ela vai conseguir bons resultados. Acho que vai muito da urgência da vaga também, né? Algumas vagas exigem uma certa urgência na contratação, que você não vai esperar. Você precisa, para treinar alguém, você precisa de um tempo ali, né? Para, de fato, treinar essa pessoa, desenvolver essas habilidades. Às vezes, algumas vagas não permitem isso, né? Mas eu achei muito legal você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que a gente já falou aqui, assim, o pessoal já está cansado de ouvir. Mas é importante a gente reforçar, porque as pessoas, e aí qualquer pessoa que der um Google agora vai ver que eu não estou falando isso da minha própria cabecinha, mas muitos profissionais pedem demissão, não são das empresas, né? A gente tem inúmeras pesquisas que mostram isso. É da liderança. E, assim, se você sentar num boteco ali de esquina para conversar com alguém que está hoje numa vivência de CLT, você vai ouvir histórias assim. Poxa, eu amava trabalhar naquela empresa, mas o meu gerente, o meu diretor, o meu sei lá o quê, me tratava mal, eu sofria isso, aquilo, e aí eu não aguentei sair. Então, quão é importante, né, ou quanto é importante que a gente desenvolva essas habilidades emocionais, enfim, para saber lidar com gente. Né? Principalmente agora, eu vejo muito esse movimento ali se intensificando depois da pandemia, de que as pessoas elas estão buscando não só por dinheiro, não só por remuneração, mas também por uma vida mais equilibrada. Sim. Por uma... Eu queria falar outra palavra, não era bem isso, mas... Saudável. Sabe, esse equilíbrio mesmo, me fugiu a palavra que eu queria, mas, enfim... Esses são os maiores atrativos hoje, né? Então, está ficando cada vez mais importante a gente ter essas lideranças bem treinadas para saber lidar com pessoas. Exatamente. E essa questão, eu fiz até um artigo recentemente sobre isso, falando das possíveis soluções que a gente tem ali para tentar minimizar um pouco dessa questão da escassez, que é exatamente isso. As pessoas hoje não buscam só salário. Algumas, sim, né? Elas se atraem pelo salário, mas outras buscam ali a flexibilidade, um ambiente saudável. Então, tem várias questões hoje, diferentemente, né, de antes, quando as pessoas focavam só em salário. Hoje, não. E as pessoas não têm, eu falo que elas não têm mais o que antigamente a gente chamava de medo de sujar carteira. Hoje em dia eu falo que nem carteira a gente tem, que é tudo digital. Mas antigamente as pessoas tinham medo de sujar a carteira, então ela entrava, ela ficava muito tempo na empresa para que não ter aquela experiência ali de que ficou só alguns meses e tinha esse receio. Hoje em dia, não. A pessoa ela entra na empresa, se ela vê que tem alguma oportunidade ali que vai favorecer ela em algum aspecto, né, que é melhor do que ela está hoje, ela vai sem medo. Então, a gente não tem muito isso. E as pessoas não ficam mais por conta só de salário dentro das empresas. Né? Eu lembrei a palavra que eu ia falar, qualidade de vida. Isso, é verdade. Mas existe isso ainda, Rai, de olhar o tempo que as pessoas ficam na empresa? Isso passou mesmo? Assim, no meu processo, eu investigo o porquê. Porque a gente tem que entender o porquê que a pessoa ficou 5 meses dentro de uma empresa. Às vezes foi porque ela não se adaptou mesmo, não era o que ela queria. Então, assim, eu consigo captar, eu tento captar isso na entrevista. Não só de olhar e vou descartar isso daqui porque ficou só 6 meses. Eu investigo o porquê. Né? Porque aí a gente consegue identificar se foi porque realmente aconteceu alguma coisa ali, a pessoa foi para uma outra oportunidade, ou se teve algum ponto aqui que a gente tem que avaliar, um ponto de atenção, por exemplo. Né? Então, a investigação do porquê é importante. Até porque ficar trocando pessoas custa muito caro para a empresa, Exatamente. né? Esses Exatamente. processos seletivos. Então, essa assertividade tem que começar lá na contratação. Exatamente. Né? Agora, me conta como que essa gestão por competências pode mudar o olhar da empresa para a necessidade de ter um RH, de ter esse setor de RH estruturado. Eu acredito que é a clareza, Liz, a clareza dos processos, do que precisa,
Porque hoje, igual eu falei, a gente consegue mapear. Então, quando a gente vai implantar um RH, por exemplo, eu tenho, né, dentro do meu portfólio, eu tenho serviços isolados, que a empresa me contrata para fazer uma pesquisa de clima, um recrutamento e seleção, e tem essa parte de estruturar realmente o departamento de RH. Então, o nosso primeiro passo ali, a base do nosso processo de implantação, é a descrição de cargos, que é você entender, né? Eu falo que é gestão de pessoas, é RH, mas tem processos também. Você, mais do que ninguém, sabe de processos, então todo setor tem. RH não é diferente. Então, o nosso processo ali é a descrição de cargos, é mapear o processo daquele cargo, é entender o que a pessoa faz e, a partir do que ela faz, das atividades dela, é que a gente vai mapear as competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que ela precisa para aquele cargo. E, além das competências, a gente faz o mapeamento dos indicadores também. Então, como que eu consigo avaliar que a pessoa tem essa competência? Como que eu consigo avaliar que ela consegue entregar o que eu preciso que ela entregue? Então, eu acho que a gestão por competências ela traz clareza dentro da gestão de pessoas para as empresas. E como que você lida com pequenas e médias empresas? Porque eu vou te falar de um pouco da minha realidade, que eu acho que vai muito de encontro com a sua. Principalmente pequenas empresas, elas acham que elas não precisam de processo, muito menos de RH. Exatamente. O que você diria para essas pequenas empresas? Que elas precisam ter organizado, não precisam, vou dizer precisam, né? Mas que seria um benefício ter isso já organizado para que elas cresçam. Então, para você não crescer, quando você estiver lá em cima, você ter que organizar uma coisa que você poderia ter organizado quando você ainda estava num porte menor, vamos dizer assim. Então, quando você crescer, você já vai crescer organizado, você já vai ter os processos mapeados. E isso vai te gerar menos trabalho, vamos dizer assim, lá na frente, do que quando você já estiver grande, você ter que estruturar todos esses processos, né? Então, eu falo que quando você está ali no início e que você tem esses processos, né, de gestão de pessoas, processos dos cargos, você já vai crescer organizado, né? Eu acho que isso é uma vantagem para quem vai crescer desorganizado e ter que fazer todo esse processo quando estiver lá na frente. Maravilhoso. Eu penso da mesma forma. Porque quando você já cresceu e as demandas são muito maiores, tem muito mais clientes para atender, né? Tudo é muito urgente, é muito mais difícil você organizar a casa neste cenário, né? De urgência, de tipo, olha, cresci, agora realmente está tudo uma bagunça e eu preciso arrumar. Então, é meio que pensar grande enquanto você ainda não é grande. Mas você já está se projetando para ser. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E aí já cresce com a casa organizada. Exatamente. Não fica apagando incêndio, vamos dizer Ai, assim. nossa, nem me fale. Nossa, assim, eu acho que o pior cenário para um empreendedor é viver apagando incêndio, cara. Porque isso destrói a sua produtividade, destrói o seu dia e você não constrói nada de fato. Porque, literalmente, você só está correndo de um lado para o outro, te dá uma falsa sensação de que você está construindo alguma coisa. Aí chega no final do dia, o que você fez de fato? Nossa, não fiz nada. Correu e ficou no mesmo lugar. Exatamente. Agora, você tem alguma história para contar para a gente de algum cliente que você atendeu, que você implantou o RH e que teve uma super virada? Algum case para você trazer para a gente comentar? Olha, esse cliente que eu atendo, que eu trabalhei CLT, que são meus clientes agora, eu considero um case de sucesso, assim, porque eles não tinham um departamento pessoal, mas não tinham um processo de RH mesmo, assim, né? Então, a gente conseguiu implantar ali, fazer uma pesquisa de clima, ações de endomarketing, treinamento e desenvolvimento. E, assim, o retorno que eu tive em relação a isso dos colaboradores, né? Você vê uma pequena ação que você faz, fala assim, nossa, é a primeira vez que a gente está recebendo isso, é a primeira vez que a gente está passando por esse treinamento. Então, assim, eu vejo esse retorno como resultado do meu trabalho, sabe? Do trabalho que a gente constrói assim, ao longo do tempo. Então, poder ter esse retorno do colaborador, que é onde a gente está focando ali, colocando o nosso trabalho, o nosso olhar, eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que case de sucesso para mim é quando a gente tem esse retorno. Ai, com certeza. E, não adianta fazer pesquisa de clima, gente, e depois não colocar a mão na massa. Só fica ali a pesquisa, o resultado, já vi isso acontecer, Rai. Acontece. Como é que o pessoal fala na internet? É raro, mas acontece com frequência. E quais são os maiores erros que você vê as empresas cometendo ao tentar implantar, seja a gestão por competências, ou seja, tentar implantar um RH por conta própria?
Acredito que um ponto é focar só nas competências técnicas, que eu acho que isso é um erro, porque lá na frente isso vai gerar problemas e você não vai ter o resultado que você espera. E você tentar burlar, vamos dizer assim, os processos do RH. Né? Porque a gente tem ali as etapas, os processos que a gente precisa fazer para que seja um resultado ali assertivo, que a gente gere resultados realmente para a empresa. Eu vou dar um exemplo, eu faço mentoria para profissionais de RH, então eu tive um caso da minha aluna, da minha mentorada, em que a gente estava fazendo a implantação do plano de cargos e salários dentro da empresa, e aí o diretor ele queria fazer de uma outra forma, sabe? Eu quero fazer assim, assim, só que não ia dar resultado, não é o processo correto. Então, não adianta também você contratar uma pessoa para implantar o processo de RH se você vai fazer o processo que você quer. Porque aí eu não vou gerar o resultado que você quer, você vai ficar insatisfeita achando que é o RH que não dá resultado, quando, na verdade, é porque não está sendo executado da maneira que deveria. Então, acho que esse é um erro também. Eu brinco que cada macaco no seu galho. Se você está contratando uma consultoria especializada naquilo, confie que aquele consultor tem as respostas que você precisa. Exatamente. Porque senão você teria conseguido implantar sozinho, não precisaria do consultor. Exatamente. Né? E acontece com muita frequência de empresas contratarem a consultoria, mas não estão prontas para viver essa consultoria. Acham que precisam, mas não estão prontas. E aí o consultor entra, não consegue desenvolver nada porque a própria diretoria barra e depois o consultor que está errado ainda, né? Então, empresas, ajudem a gente a ajudar vocês. Mas, Rai, você fala muito sobre o RH ser um setor estratégico para a empresa. O que você... qual é a sua visão quando você diz isso, né? Qual é o ponto que você gostaria de trazer para a gente entender melhor? Eu acredito que é alinhar os objetivos da empresa com o desenvolvimento dos colaboradores. Então, como eu te falei, lá na descrição a gente consegue mapear ali o que a pessoa precisa entregar, o que é o indicador de performance que a gente chama, que a gente faz o mapeamento. Então, é alinhar isso ao objetivo da empresa. Né? Então, a gente consegue, numa avaliação de desempenho, por exemplo, ter justiça, transparência na hora de avaliar e você ter ali uma base do como que eu vou entender se a pessoa está me entregando o que eu quero ou não. E não porque eu gosto da Liz, eu tenho mais afinidade com a Liz, eu vou dar uma nota na avaliação de desempenho dela boa, porque ela não está entregando tanto, mas eu não vou ter coragem. Né? Então, ter esses dados para poder avaliar com transparência, com justiça. Então, isso torna estratégico porque a gente vai alinhar os objetivos da empresa com o desenvolvimento dos colaboradores. E eu falo que é uma via de mão dupla, né? Ganha os colaboradores, ganha a empresa também. E aí, antes da gente passar para o próximo assunto, vou levantar uma polêmica. Contratar ou não contratar parente, Rai? Você, com esse olhar estratégico de RH, o que você tem para dizer? Isso não é um requisito que eu avalio. Eu falo que tem muitos requisitos que o mercado, às vezes, avalia para poder contratar. Eu avalio se a pessoa tem as competências que a empresa precisa para poder entrar. Então, por exemplo, você pode ser parente e não ter as competências. Né? Então, no meu processo, eu não vou te perguntar se você é parente ou se você não é parente. Eu vou avaliar o que eu preciso avaliar dentro do que eu mapeei para o cargo. Se você tem, ok. Se você não tem as competências e é, por exemplo, uma coisa que não tem como esperar para desenvolver, é uma vaga que a gente precisa fechar ali, você sendo parente ou não, né, o retorno que eu vou dar para a empresa, olha, essa pessoa ela não está apta. E aí vai da empresa, né, porque a gente também não tem esse poder de falar, você não vai contratar. A gente vai dar o relatório, o parecer, né? Vai direcionar, e aí ele vai ter a opção de escolher ou não. Né? Mas dentro do processo de avaliação não é um requisito que eu avalio. Né? Eu avalio se realmente a pessoa tem a competência para entregar o que a empresa precisa. Eu vou ser imparcial. Quer dizer, eu vou ser parcial. Não contrate quem você não pode demitir. Eu tenho muito desse pensamento. E é justamente o que eu vejo acontecer. Primeiro, as empresas não têm esse olhar para competências. E aí quer ajudar, né? Aquele sentimento de, nossa, quero ajudar meu irmão, quero ajudar minha irmã. Estou falando porque eu já passei por isso, tá, gente? Quero ajudar meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu papagaio, meu periquito, é isso, né? Só que aí aquilo se mistura muito com o sentimento ali de família, né? E aí chega uma hora que a pessoa... Você já contratou errado.
que a pessoa já não tinha as competências ou você não avaliou. E aí chega um ponto que você fala, como é que eu vou demitir essa pessoa? Não consegue. Como que eu vou fazer isso? Poxa, meu irmão vai ficar sem renda. Só que, cara, a empresa precisa continuar existindo independente disso. E empresa não é ONG. A empresa precisa ter faturamento e lucro, que, inclusive, é mais importante do que faturamento, e as pessoas se esquecem disso, né? A maioria das empresas só olha para o faturamento. Gente, faturamento não sustenta uma empresa, é o lucro que sustenta. Então, eu vou ser bem polêmica agora para responder, para dar minha opinião, que não foi pedida. Não, Mas não contrate quem você não pode demitir. E isso eu concordo. E já vivenciei situações assim em empresa, e que a pessoa não está entregando, muito pelo contrário, às vezes está até atrapalhando e não consegue demitir. Aí vai de uma questão da maturidade da diretoria, do CEO, enfim, né? De quem tem o poder de mandar embora ou não. Né? Se você não vai ter, não vai segurar esse posicionamento, vamos dizer assim, é perigoso mesmo. Cara, e é outra coisa assim que a gente pode trazer. Dá para desenrolar um monte de assuntos aqui, né, Rai? Mas só para a gente comentar rapidamente. Posto de liderança. Não é todo mundo que está preparado para ser um líder, cara. Exatamente porque vai chegar nesses momentos de tomar decisões difíceis e dolorosas. E aí, será que você vai conseguir mandar embora um cara que está lá há 30 anos na empresa, mas já se acomodou, não quer se desenvolver? Você já teve várias conversas com a pessoa. Você precisa tomar uma decisão. Às vezes é seu amigo de infância. E aí? Será que você está preparado realmente para... até arrepiei. Será que você está realmente preparado para tomar uma decisão que vai mudar o rumo da vida daquela pessoa? Porque, muitas vezes, a gente vê casos de pessoas que praticamente nasceram junto com a empresa, estão lá há 40 anos, mas a pessoa não está entregando absolutamente mais nada. E aí, o que você vai fazer? Ela não está e não vai. Você já viu que ela não vai. Como é importante, né, ter esse olhar para as competências, porque se você coloca uma pessoa na liderança, ela pode ser ótima, por exemplo, para lidar com outras pessoas, mas se ela não tem coragem de tomar decisões difíceis, ela não pode ser um líder. Ela vai fazer o quê ali naquele posto de liderança? Quando caiu uma decisão no colo dela, e aí? E esse ponto que você falou, isso afeta internamente a equipe. Né? Porque a pessoa não está entregando nada, muitas das vezes ela desmotiva as outras pessoas. Exatamente. E aí você gera um clima ruim na equipe inteira por causa de uma pessoa que você não consegue desligar. E aí é o prejuízo e o problema que isso causa muitas vezes por conta de não sustentar a decisão, de não conseguir tomar essa decisão. Ou de tomar decisões difíceis, né? Porque a gente está falando de não conseguir tomar decisões, mas a pessoa pode tomar uma decisão que acabe com a empresa. É verdade. Principalmente num mundo hoje que a gente vive, que muda tão rápido. Então, se você não tiver certeza da decisão que você está tomando, você leva a empresa para o buraco. Então, percebe como é importante isso, gente? Saber contratar alguém, saber... desenvolver a pessoa. Não, eu ia falar subir de cargo. Promover. Promover uma pessoa para um cargo superior é uma responsabilidade muito grande. Não é só você dar um nomezinho a mais para a pessoa e um aumento de salário. É muito profundo. Olha a importância de um RH, né? E de uma análise ali para isso, né? Mas, prosseguindo, tem muito assunto para a gente falar dentro disso, liderança, né? Tem vários outros pontos também que a gente pode trazer aqui que afetam. Muito. Mas me conta da sua mentoria. Em que momento que essa mentoria chegou para formar outros profissionais de RH? Como que foi? A mentoria é um bebê. Ela nasceu esse ano e é um projeto que eu sou extremamente feliz, assim, me sinto muito sorriso realizada. até abre para falar. Eu sempre gostei de ensinar, sabe? Sempre tive paciência, gosto de ensinar pessoas. E eu já tive esse retorno de outras pessoas também. E aí, esse ano, falando ainda das portas que Deus abre, eu falo que eu sou muito grata a Deus, porque Ele abre portas para mim, assim, na minha vida, no meu caminho. E esse ano, no final do ano passado, na verdade, ainda naquela de conciliar a CLT com a consultoria, eu recebi um contato de uma profissional de RH, uma consultora de RH, falando que ela tinha formado, mas ela não tinha metodologia, que ela queria aprender, se eu conseguia ensinar.
E aí eu sempre já tinha isso plantado no meu coração, mas não tinha ainda feito a estrutura, não tinha colocado na prática, vamos dizer assim. E aí eu estruturei a partir daí, desenhei a mentoria, como que eu ia fazer, passei para ela. Naquele momento ela não fechou, não podia fechar. E aí eu falo que as coisas acontecem no tempo certo, que foi esse ano que eu realmente me desliguei de CLT e foquei só 100% na consultoria. Em fevereiro, ela entrou em contato comigo, falando, a gente tem que fechar, eu preciso conseguir um projeto, eu preciso de direcionamento. E aí nasceu a mentoria, onde eu ensino toda a metodologia que eu utilizo, todos os processos que eu faço, e tem sido incrível, Liz. Assim, eu tenho tido um resultado, como eu falei, quando a gente tem esse retorno das pessoas, é muito diferente, assim, é incrível, sabe? E ela tem colhido muitos frutos nas empresas que ela está atuando, por conta desse direcionamento também, e ela fala isso, né, quando ela vai dar o retorno. Então, isso me faz muito feliz, eu sou muito feliz assim, na mentoria, e eu acho que eu vi até você falando sobre propósito, né, assim, eu acho que é isso, é a gente ajudar outras pessoas, é fazer a diferença. O que a gente vai deixar aqui, né? Então, eu sou muito feliz assim, fazendo a mentoria, ensinando outras pessoas, e eu precisei disso lá atrás. Né? Então, teve um momento em que eu formei, mas não tinha direcionamento, eu não sabia como eu ia fazer. Então, eu precisei de alguém para poder me ensinar. Então, eu sei que outras pessoas estão passando por isso também. E se eu posso ajudar, se eu consigo utilizar o conhecimento que eu tenho para ajudar outras pessoas, por que não? Então, foi assim que nasceu a mentoria de implantação. Que lindo, Rai. Dá para ver no seu olho, assim, seus olhos brilhando. A paixão que você tem por isso. Que lindo. Eu acho que o nosso propósito na vida é esse, né? A gente servir aos outros, né? Seja por meio de conhecimento, seja servindo mesmo, mas eu acho que o propósito da vida é esse, né? Mas falando especificamente de profissionais de RH, o que você acha que falta para alguns profissionais para se posicionarem de forma mais estratégica dentro das empresas e não só como como que eu posso dizer isso? Não só como mais um setor, sabe? Mais um profissional lá dentro, mas de forma mais estratégica mesmo, assim, de ser o braço direito da empresa. Eu acho que é questão de posicionamento mesmo, de se posicionar como um RH estratégico, né? E eu falo que eu já passei por isso. Às vezes a gente fica envolvido nos processos burocráticos, na operação, apagando incêndio, e a gente não tem tempo de fazer as outras coisas e a gente não se posiciona quanto a isso também. E aí a gente vai levando na parte burocrática, operacional, e não consegue dar segmento realmente nessa parte estratégica. Então, eu acho que é realmente se posicionar, falar para a empresa, olha, tem esse projeto, eu consigo realizar isso e isso aqui dentro, para a gente ser um setor mais estratégico. Então, acredito que o posicionamento é importante, a gente entender o que a gente pode fazer, e aí eu acho que o conhecimento também ele faz parte, então a gente tem que ter o conhecimento, buscar se autodesenvolver, aprender, isso é imprescindível, e a partir daí, né, falar, se posicionar, olha, eu consigo fazer esse projeto aqui, dá para a gente deixar de ser operacional somente, porque o operacional ele é importante, mas deixar de ser só operacional para poder ter uma parte mais estratégica. Eu acho que vem muito do autoconhecimento também, né? Concorda? Sim, concordo plenamente. É quando a gente entra nesse mundo assim, de se autoconhecer, autodesenvolver, eu falo que a gente não sai mais, não para. E eu acho que te dá segurança até para se posicionar como alguém estratégico. Exatamente. Concorda? Autoconhecimento muda, viu? Inteligência emocional também. Eu colocaria os dois no mesmo combo, assim. A gente conseguir saber quais são os nossos pontos de melhoria, o que a gente tem de ponto forte. Eu não gosto de falar... eu falo ponto de melhoria porque eu não acho que ninguém tem... ponto fraco, né? Ponto forte, ponto fraco. Eu não acho ponto fraco. Eu acho ponto de melhoria porque a gente tem que identificar ali o que a gente precisa desenvolver. A gente nunca vai ser bom em tudo, 100%. E dentro dos nossos perfis também, a gente tem ali as características que são potenciais no nosso perfil e algumas que a gente sabe que a gente precisa desenvolver. Então, quando a gente tem autoconhecimento em relação a isso, a gente consegue também trabalhar esses pontos. Maravilhoso. O que você enxerga de futuro para o RH? Principalmente nessa parte estratégica, né? Não só operacional. Eu acredito que essa parte de desenvolver pessoas ela vai crescer e pode parecer contraditório falando muito de IA, de inteligência artificial, mas eu acho que
as pessoas vão precisar se adaptar, se reinventar, né, em algumas outras áreas. Então, acho que o RH ele vai ter esse papel de apoiar estrategicamente, né, no desenvolvimento das pessoas, nessa adaptabilidade que elas vão precisar ter, de se reinventar, de fazer outras coisas. Então, acho que vai ser nesse direcionamento assim, de desenvolvimento dentro das empresas. Cara, eu nunca tive esse medo da IA tomar os nossos lugares. Você Não, e passou não isso na sua... vai. Porque, no final das contas, não tem o que eu considero ser mais importante em nós, que é a emoção, o sentimento, o pensar, né? Isso a IA nunca vai substituir. Eu vejo ela substituindo trabalhos repetitivos, Manuais. eu vejo ela substituindo ali, trazendo mais conhecimento, né? Mais profundidade de discussões e tudo. Mas, assim, eu não vejo a IA substituindo nós, enquanto humanos, assim. Também não. E por isso De que eu falo de se forma alguma. reinventar, de se adaptar. Muitas coisas as pessoas vão precisar Com certeza. se adaptar e se reinventar em outras áreas, né? Principalmente, como você falou, nessa parte mais manual, nessa parte em que ela vai substituir. Mas não vai substituir o ser humano, até por conta disso que você falou. Acho que a conexão, saber se relacionar, isso daí ela nunca vai ter. Nunca vai aprender. E que conselho você daria para quem está entrando nessa área de RH hoje? Ou quem está pensando em empreender, talvez? Olha, tenha coragem, porque não... Muita coragem. Tenha coragem. Se prepare, porque se preparar é importante, né? As pessoas falam, tá com medo, vai com medo mesmo. Tem um empresário que eu sigo que ele fala que a gente não deve ir com medo, a gente deve ir preparado. Então, a gente precisa ter conhecimento, se preparar e ter coragem para poder enfrentar os desafios. Mas, como a gente falou, o desafio ele vai ter em qualquer área, seja CLT, seja empreendendo, mas a gente precisa se autodesenvolver, se preparar e ter coragem para poder entrar nesse mercado, vamos dizer assim. Mas é maravilhoso. Eu sou do seu time agora também. Eu prefiro empreender, né? Eu não me vejo voltando, assim, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, não pode falar nunca, mas eu me vejo agora no empreendedorismo mesmo. Então, é maravilhoso. Tem os desafios que toda área vai ter, mas é muito bom. Eu amo, Rai. Eu gosto. Eu nasci para empreender. Apesar de ter vivido muito tempo como CLT, acho que todo mundo, né, começa ali a trajetória até para a gente entender como funcionam as coisas, né? Também comecei como menor aprendiz, foi maravilhoso, assim, muitas das coisas que eu carrego hoje eu aprendi lá. Mas, cara, eu também não trocaria. Empreender é muito bom, assim, tem todo o frio na barriga, né, de acordar todos os dias com a conta zerada, né, que é uma brincadeira que a gente faz. Mas é muito gostoso, cara. E sabe o que mais me atrai? Não é nem a possibilidade de ganhar mais, não é nem a questão da liberdade de agenda, bem entre aspas, não. Mas eu falo a liberdade de ser quem eu sou. De vender os produtos que eu acredito, no meu caso, serviços, né? De fazer as coisas do meu jeito, respeitando os meus princípios, sabe? E aí eu acordo hoje com uma ideia e falo, cara, eu vou lançar esse serviço, eu vou lançar esse produto. Sabe? Ter aquele brilho nos olhos que só a gente tem sobre o nosso produto. Esse, para mim, é o que mais me encanta no empreendedorismo. E é você conseguir colocar, como você falou, os seus valores, né? Eu acho que um dos valores da minha empresa, por exemplo, é conexão. Conexão no sentido de eu tenho que me conectar com o meu cliente. Se ele não pensa da mesma forma, não adianta. Eu vou implantar uma coisa que não faz sentido para ele. Então, precisa ter a conexão. E eu acho que no empreendedorismo a gente consegue isso, né? Consegue colocar os nossos valores, os nossos princípios. Uma coisa que eu gosto também é a diversidade que a gente tem, né, que a gente atende várias empresas, então a gente consegue ter uma diversidade. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de clima em fazenda. Foi a primeira vez assim que eu fiz e foi uma experiência incrível. Nossa, eu foi ia no amar. Campo mesmo, fazenda de banana, sabe? E foi muito legal. No CLT a gente muito provavelmente eu não teria essa oportunidade. Então é uma coisa que eu acho que me interessa assim também. Que me deixa feliz dentro do empreendedorismo é poder atender várias empresas, vários segmentos, ver novas possibilidades também. Não, e a gente cresce demais, né? Justamente por causa dessa diversidade, assim. E quando a gente ainda é eu presa,
você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser seu marketing, então você tem que aprender um pouquinho de marketing. Você tem que ser o seu financeiro, então você tem que aprender um pouquinho de financeiro, o vendas, e a gestão, e a liderança, e por aí vai, né? Então, é uma grande de uma escola empreender. A gente aprende demais. Maravilhoso. É incrível. E para a gente ir caminhando para o finalzinho, que mensagem você deixaria para os profissionais de RH? E indo mais além para as empresas também, que ainda não têm esse olhar para esse RH estratégico, para essa gestão que a gente falou aqui, por competências. Qual mensagem final você deixaria para esse grupo? Eu acho que é importante a gente ter um olhar realmente para as pessoas, para como as pessoas podem impactar no resultado das empresas. Então, como a gente falou, as empresas elas precisam crescer já com esse pensamento para ter tudo organizado. Eu acho que quando a gente consegue alinhar os objetivos da empresa com o desenvolvimento dos colaboradores, tende a dar certo, assim, tende a trazer resultados para a empresa, sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar mais voltado assim, para o desenvolvimento. E profissionais de RH se qualificarem, buscarem direcionamento. Eu acho que é importante a gente ter um direcionamento de quem já passou por todo esse processo para poder seguir aí nesse caminho, implantar o RH de forma estratégica dentro das empresas. E para quem quer contratar a RAI, onde nós encontramos você? Quem quiser fazer a mentoria também, né? Às vezes um profissional de RH que está chegando no mercado agora, ainda está meio perdido, sem saber para onde vai, quer um pouco mais de clareza. E para as empresas também que querem contratar a 4R, né, a consultoria, para poder estruturar esse RH, né, estruturar esse braço direito aí de expansão. Como que eles te acham? Temos o Instagram da 4R, que é @4R Consultoria RH. Lá tem o link com site, LinkedIn, WhatsApp. E tem o meu pessoal também, @raiane.vs, Raiane com Y, .v de Vieira, S de Santos. Isso aí. E todas as informações da Raiane, da 4R, vão estar aqui também na descrição do vídeo. Se você está ouvindo aí no Spotify, também tem aí na legenda, aí na descrição também do áudio. E aí você pode procurar a Rai lá para poder te dar uma ajuda aí, né? Ser seu braço amigo aí, sua mão amiga, na hora de estruturar o seu RH. Exatamente. Certo? Combinado? Certo, combinado. Rai, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho um presente, espera aí. Eu tirei daqui porque visualmente não estava bonito. A sua caneca para você levar para casa, com a nossa logo, a logo também da Capital Social, que é coprodutora aqui do Prosa. Gente, eu amo. Pra você tomar um cafezinho lembrando da nossa prosa. Pode deixar, pode deixar. Tá bom. Eu amo, eu sou a menina dos brindes, dos mimos. Eu acho que detalhes, né? Eu sempre falo que detalhes encantam. Então, eu sou apaixonada, pode ter certeza que eu vou usar. Muito obrigada. Imagina, amém. Eu que agradeço por você ter vindo. Foi um bate-papo maravilhoso. Foi incrível. Eu falo isso em todos os episódios, o pessoal acha que eu falo da boca para fora. Gente, mas é muito pouco tempo para a gente poder conversar sobre tantas coisas. E aí um assunto vai puxando o outro, mas a gente não tem tanto tempo assim. Mas, se precisar, estou disponível. Eu amei estar aqui. Por favor, amei o nosso pode papo. voltar. Muito obrigada mesmo, foi incrível. Imagina, eu que agradeço. Sempre que quiser, a casa é sua, tá bom? Pode deixar, eu vou aceitar. Então, tá bom. Bom, e você que está nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo aqui no YouTube, vocês já sabem que nós estamos em todas as redes sociais. Vocês já sabem também que eu estou fazendo um trabalho com o pessoal aqui, de fazer algumas pílulas de aprendizado lá para o Instagram. Então, você tem que ir lá seguir a gente no Instagram também, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo. A gente está compilando isso tudo e aí a gente vai começar a soltar lá no Instagram para vocês. Mas nós nos encontramos toda segunda, às 19 horas, aqui no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. Eu espero por vocês. Até semana que vem. Um beijo e até lá.